Hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Capítulo 11 do nosso livrinho, página 40. Alguém não tem o nosso livreto? Você tem? Não? Ah, tá. Está pegando a tela? Página 40, capítulo 11. Isso. Todo mundo tem Amém. Vamos orar? Deixa eu paradinho aqui quando pega o. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, graças te damos pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, por nos ceder a oportunidade de estar aqui, estudando a tua palavra, mais tarde oferecendo a ti um culto. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. E damos graças a Ti pela Tua bondade, Senhor, e misericórdia. Misericórdia de nós, Pai, seres humanos frágeis, pequenos, pecadores, cheios de defeitos, cheios de erros, mas pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, a Tua palavra, a Tua luz, a Tua salvação nos alcançou. Obrigado, Senhor. Te entregamos esse dia em Tuas mãos. O Senhor possa trazer em paz, em segurança aqueles irmãos que estão a caminho. Prepara o nosso coração para o culto que nós ofereceremos a Ti mais tarde. Que tudo possa correr de acordo com a Tua vontade, Pai. Mais uma vez te entregamos tudo o que será feito aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá dando para ouvir legal? Tá. Amém. Nós hoje vamos falar sobre o capítulo 11 do nosso livrinho, página 40. A base da redenção. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira parte desse capítulo, que era o capítulo 10, falava sobre as bases da redenção com foco na obediência de Cristo. Hoje, nós vamos continuar falando sobre as bases da redenção, só que o foco vai ser a obra consumada de Cristo. Está brincando lá atrás dele? O foco vai ser na obra consumada de Cristo. Todo mundo já ouviu falar, antes da gente entrar aqui no texto, de que é TULIP? É uma sigla em inglês que resume basicamente aí os 5 pontos do calvinismo, né, sobre salvação. A nossa igreja abraça essa fé, essa teologia, até um certo ponto. Então, antes da gente iniciar, eu só queria comentar sobre esses 5 pontos. A primeira é a eleição predestinada. Vou ler com a anotação que eu fiz. A teologia reformada enfatiza que a soberania de Deus em todos os aspectos da salvação, a teologia reformada enfatiza a soberania de Deus em todos os aspectos da salvação, incluindo a doutrina da predestinação. Isso significa que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu ou elegeu aqueles que seriam salvos, não com base em qualquer mérito previsto neles, mas unicamente em sua vontade e propósito. A gente vai falar melhor sobre isso, mas em resumo o primeiro ponto que fala sobre a eleição quer dizer que a escolha daqueles que são salvos é algo que vem diretamente de Deus, sem participação nenhuma do ser humano. A gente vai falar melhor depois. O segundo ponto, a expiação limitada ou particular, também conhecida como doutrina da redenção particular, afirma que a morte de Jesus Cristo na cruz teve um propósito específico e certeiro de redimir aqueles que foram predestinados para a salvação. Difere
de uma expiação universal, argumentando que a expiação é eficaz apenas para os eleitos. Vamos resumir? Cristo veio morrer e nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Ele morreu pelos seus. E aqueles que não são seus? A gente vai falar mais para frente. Graça irresistível, o terceiro ponto. De acordo com a teologia reformada, quando Deus chama seus eleitos para a salvação, essa chamada é eficaz e não pode ser resistida. Isso não significa que Deus força as pessoas a crerem contra a sua vontade, mas que Ele muda miraculosamente o coração do indivíduo, fazendo com que deseje genuinamente vir a Ele. Ou seja, se Deus chamar, a pessoa ela vai atender, porque o chamado de Deus ele é irresistível. A gente vai falar melhor depois. Ponto 5, o último. Perseverança dos santos, também conhecida como preservação dos santos. Essa doutrina afirma que aquele que Deus elegeu e salvou perseverarão na fé até o fim. Não é um passe livre para viver de forma pecaminosa, mas uma garantia de que a graça de Deus mantém o crente seguro até a consumação da salvação. A gente vai falar muito bem desse último ponto aqui, quando a gente for falar sobre a carta aos Gálatas, no nosso estudo das cartas de Paulo. Existia no passado uma certa confusão, principalmente na igreja da Galácia, que confundia a eleição de Deus com a permissão de que nós pudéssemos fazer qualquer coisa sem prestar conta com ninguém. Deus me escolheu, então eu já sou salvo, então eu posso fazer qualquer coisa. Não é bem assim. A gente vai falar melhor sobre isso no nosso estudo lá da carta de Paulo aos Gálatas. Foca bastante nisso. Por que eu destaquei esses 5 pontos? Esses 5 pontos da teologia reformada, vamos dizer assim, o famoso TULIP, né, uma sigla em inglês, deixa eu ver se eu lembro, Total Depravity alguma coisa, eu não lembro do resto. É uma sigla em inglês, que fala sobre a depravação total. E esses 5 pontos resumem basicamente aquilo que a gente acredita sobre a salvação, sobre a maneira com que a salvação acontece. Tudo isso, irmãos, tem um início, que é o capítulo de hoje, que é a obra consumada de Cristo. Por que eu destaquei essa palavra consumada? Porque ela foi findada, foi encerrada. Não tem mais nada além da obra de Cristo que possa ser feito para que o ser humano seja salvo. Toda a salvação, ela tem como base a obra de Cristo. Hoje nós vemos, antes da gente entrar aqui no texto, é só uma introduçãozinha, existem muitas teologias e denominações aí fora que pregam coisas e quando você começa a analisar, você percebe que essas coisas novas que estão sendo pregadas são nada mais do que meio do homem cooperar com aquilo que Jesus já terminou. A quantidade de horas que você ora, a quantidade de horas que você jejua, a quantidade de textos bíblicos que você lê na semana, se você raspa as pernas ou deixa o cabelo comprido e não corta, você faz sobrancelha ou usa maquiagem e deixa de usar maquiagem, se você põe uma roupa, uma saia até o cotovelo, ou se você usa até o joelho, são nada mais, eu estou dando alguns exemplos, são nada mais do que coisas que são pregadas aí fora, que dizem, em resumo, que fazendo essas coisas você se torna mais digno de ser salvo ou menos salvo. A obra da salvação, ela finda, ela encerra com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nada que nós façamos tem contribuição com a nossa salvação. A gente já fez a igreja fez um estudo há uns meses atrás falando sobre frutos do Espírito. Agir de determinada maneira nada mais é do que o fruto daquilo que você já plantou, já recebeu. Ou seja, se o cristão ele se diferencia do mundo aí fora, nas suas atitudes, na sua maneira de agir, é porque ele já foi salvo, e porque ele já foi salvo, ele manifesta essa salvação através dos seus atos. Quer dizer que o cristão não mente, não mata, não rouba, não faz coisas erradas, não para conquistar a salvação,
Mas ele não faz essas coisas porque a salvação já veio até ele. E como você sabe se você foi salvo ou não? Porque você age de determinada maneira que mostra a tua salvação. Se você mente, se você adultera, se você rouba, se você mata, se você engana e diz que é salvo, as suas atitudes mostram que você não é. Então, a atitude do crente é o fruto daquilo que ele já recebeu. Não é algo que ele faz para receber. Tá? Consegui passar certinho? Então, se o cristão não vive na prática do pecado, é porque ele recebeu a salvação. Ele não usa a não vivência na prática do pecado para conquistar a salvação, porque isso seria impossível. Nada que o ser humano faça dá a ele mérito para ser salvo. As atitudes de cristão que diferencia ele do mundano é o selo de Deus que mostra que ele é salvo de verdade. Amém? Então, se alguém te fecha na rua e você solta o palavrão, você precisa rever esse conceito de salvação. Amém? Eu estou na introdução longa, mas o estudo mesmo vai ser pequenininho. Estou na introdução ainda. Então, a obra de Cristo, ela é suficiente e ela foi consumada. Vamos entrar agora no estudo. O texto base é Atos 20, capítulo 20, versículo 28. Se os irmãos puderem abrir, Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Nossa, já são 20, versículo 28. Estou entendido aqui. Opa, falei Atos, eu estou abrindo em João. Olha. Atos 20, 28 aqui. Atendei por vós e por todos o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Nós fomos comprados por Deus, pelo seu próprio sangue. E de quem Deus nos comprou? Dele mesmo. Isso não faz sentido. Isso é uma das coisas que eu demorei muito a entender quando eu entrei na igreja. A estudar alguma coisa, eu não era dessa denominação ainda, mas eu sempre tive muita dificuldade com esse ponto. Por que eu me compraria algo que já é meu, algo que eu fiz, algo que eu construí? Por que eu precisaria comprar aquilo que já é de minha posse? Nada que existe tem a sua existência baseada fora daquilo que Deus é. Tudo que foi construído, tudo que foi criado por Deus e para Ele. Então, por que essa necessidade de comprar a si próprio? Tema complicado, né? Comprar de si próprio. Deus é santo. E a santidade de Deus é a chave para a gente entender o motivo da redenção. Por Deus ser santo, ser perfeito, seres humanos como nós, cheios de erros, cheios de pecados, cheios de falhas, nunca, por esforço próprio, alcançaríamos Deus. O que Deus é, onde Deus habita, nós chamamos de céu, de paraíso, reflete aquela personalidade que Deus tem, aquela característica que Deus tem de santidade. E nós somos pecadores, não temos méritos em nossas ações. Por isso Deus desceu nessa bagunça que nós transformamos nesse mundo, quando Adão desobedeceu e resolveu escolher a liberdade e a independência de Deus. Porque Adão, como a nossa teologia diz, teve livre-arbítrio. Adão foi criado no mundo perfeito, ele era perfeito, e foi dada a ele a escolha. Todos os descendentes que vieram a partir de Adão já nasceram contaminados pelo pecado, diferente daquele seu pai,
que não nasceu contaminado pelo pecado, mas teve de Deus a dádiva do livre-arbítrio, o direito de escolher. E por conta dessa escolha de Adão, o ser humano, por conta do pecado, se distanciou de Deus de uma maneira que seria impossível dele se aproximar do mesmo. E por amor, Deus deu ao homem a primeira válvula de escape na lei, que era o sacrifício. O salário do pecado é a morte. E como o homem já nasceu debaixo do pecado, não haveria outra maneira do ser humano viver, vamos dizer assim, a não ser nessa longa fila de espera que todo mundo aqui está, tem uma senha, que um dia vai ser chamada a senha e a gente vai partir dessa vida. Então todos nós já nascemos nessa fila, com um númerozinho na mão, um bilhete, só esperando ele ser chamado. O salário do pecado é a morte. Se Cristo não vier, todos nós um dia vamos morrer. Daqui a 150 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Uns vão antes, outros depois, mas se tem uma certeza que a gente tem, que todo mundo vai. E, se Cristo não voltar, todo mundo vai. Deus, por amor ao seu próprio nome, por amor à sua criatura, aqueles que ele já tinha escolhido, ele cria essa primeira válvula de escape na lei, que era o sacrifício do cordeiro. Ao invés de uma pessoa morrer, era se oferecido um animal, o animal vertia o seu sangue, e esse sangue purificava as pessoas dos seus pecados e aproximavam ela de Deus. A lei, toda ela, inclusive a lei sacrificial, apontava para a vinda de Jesus, que nada mais era do que o próprio Deus entrando na nossa bagunça para fazer o sacrifício final. A partir do sacrifício de Cristo, não seria mais necessário matar animais, nem oferecer qualquer outra coisa de qualquer tipo, porque ele, sendo Deus, sendo santo, se fez carne e em sua santidade não deveria morrer, mas morreu da mesma maneira que aquele cordeiro que era sacrificado, que apontava para esse sacrifício final. Então Cristo, Deus, compra de si mesmo, por conta da sua santidade, um meio dessa criatura que somos nós, cheia de erros, cheia de falhas, voltar a ter relacionamento com o Criador. A salvação, portanto, é um dom de Deus, é uma bênção, é uma dádiva que nenhum de nós pode, em qualquer momento da nossa vida, bater no peito e dizer que conquistamos. Ninguém que estiver no céu vai poder bater no peito e dizer: eu estou aqui por mérito meu, que eu fui um bom cristão, porque eu dei R$1.000 a mais de oferta, porque eu não pequei, porque eu não menti, não traí minha esposa. Ninguém vai poder bater no peito e dizer: eu fui salvo porque eu fiz A, B ou C. O mérito é todo de Deus. E ao longo da nossa vida, nós mostramos se somos salvos ou não pelas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. Eu estou dizendo que o salvo ele é perfeito, mas o salvo ele tem ciência da sua pecaminosidade e passa a vida lutando contra si próprio para vencer-se a si mesmo. Não que ele vai conseguir. Nós somos cristãos, irmãos, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que somos perfeitos. A igreja, eu fazia parte de um grupo de evangelização numa outra denominação, a gente fazia visita em algumas casas, e uma das coisas que eu mais ouvia era isso: ah, mas eu não vou para a igreja porque eu conheço fulano de tal que carrega a Bíblia e faz tal coisa. Às vezes o nosso testemunho, né, é uma das desculpas, não é o motivo principal, mas é uma das desculpas que muita gente aí fora usa para dizer que não veio à igreja por conta de A, B ou C. Nós somos pecadores, irmãos, e ao longo da nossa vida nós podemos passar por um momento de fraqueza, cair até, mas se nós somos eleitos, a palavra de Deus, a voz de Deus nos chama, é irresistível, nós vamos voltar. É exatamente por isso que a gente não pode olhar para aquele irmão que às vezes caiu ou se desviou e apontar o dedo, porque em algum momento da vida, se ele é eleito, ele vai voltar, porque a palavra de Deus é irresistível. E ele vai ser salvo e você não, porque está olhando para o defeito do irmãozinho. Mas enfim, a palavra de Deus, ela é irresistível. E a diferença do cristão para aquele que é não cristão
é de que o cristão tem ciência da sua pecaminosidade e ele passa toda a sua vida lutando para não viver naquilo. Ser pecador é uma coisa, viver e sentir prazer na prática do pecado é outra. E essa é basicamente a diferença entre o cristão e o mundo. Porque o mundo diz, se te faz bem, se te faz feliz, se é natural, então você pode viver tranquilo e fazer, porque não tem problema algum. Nós dizemos, é natural a nossa vontade pelo pecado, o nosso desejo pelo pecado, mas nós vamos lutar e tentar não viver na prática disso. E às vezes a gente dá umas escorregadas, mas depois levanta de novo, está andando no caminho reto, dá uma saidinha, mas depois volta. E essa luz, a luta diária que nós vamos enfrentar até o último dia da nossa vida. A obra de Cristo, ela é perfeita. E se nós somos escolhidos por Deus, se nós somos eleitos por Deus, Deus mandou seu Filho para morrer por nós, e o seu sacrifício é suficiente para essa salvação. Primeiro tópico aí, fazendo uma introduçãozinha. A Confissão de Fé de Westminster diz: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do seu Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Por isso, aí 8:8, versículo 8:8, né, do Diácono lá. Por isso, perdão, 8.8 é a cláusula lá da confissão. Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Hoje estudaremos a suficiência e o alcance do sacrifício de Cristo. A suficiência do perfeito sacrifício de Cristo. Como eu disse antes, o sacrifício de Cristo ele é suficiente. E a maneira com que nós vivemos aqui, a quantidade de horas que nós oramos, a quantidade de textos bíblicos que nós lemos todos os dias, a quantidade de cultos que nós frequentamos, diz mais sobre o nosso relacionamento com Deus do que, de fato, referente à salvação. Esse tipo de atitude mostra se você está firme, se você está com a brasa acesa, como diz a Bíblia. Se você tem um relacionamento ou busca um relacionamento com Deus ou não. Mas isso não é meio de salvação. Consegui me fazer entender? Se você ora mais, se você é um crente fervoroso, isso mostra o status da tua comunhão, da tua proximidade com Deus. Mas não é um carimbo de salvação. Amém? A oração, o jejum, a leitura da palavra são meios que Deus nos deu de nos fortalecermos e enfrentarmos as dificuldades que todos nós vamos ter ao longo da nossa vida. As crises de fé, as dúvidas que vêm, os problemas do dia a dia, as perseguições que surgem em determinados lugares que a gente é cristão. A oração, o jejum, a leitura da palavra, a busca pelo conhecimento de Deus, são meios de nos fortalecermos para que nós vivamos de forma melhor essa nossa caminhada aqui, mas não são carimbo de salvação. O sacrifício de Cristo é suficiente, quer dizer que nada mais precisa ser feito para que o ser humano alcance a salvação, além da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Próximo tópico. A particularidade do perfeito sacrifício de Cristo. Cristo morreu para redimir o seu povo, está lá em Mateus 1:21, que é composto pelos escolhidos por Deus de todas as nações e de todos os tempos para a salvação. O povo judeu antes, e até hoje de uma certa forma, eles receberam de Deus a primeira revelação, que era a lei, e a missão de Deus de ser luz para as demais nações. Só que ao invés de eles espalharem a palavra, eles se tornaram nacionalistas. Ou seja, ao invés de eles divulgarem a mensagem, eles trouxeram a mensagem apenas para si. E na mente do judeu, principalmente daquela época,
Apenas se você tivesse nascido de uma mãe judaica ou se convertido ao judaísmo, você seria salvo. Quando os discípulos começam a pregar a mensagem de Jesus, de que a salvação é para todos, houveram muitas resistências por parte do povo judeu. A gente vai estudar isso nas cartas de Paulo. Basicamente todas elas falam sobre isso ou focam nisso, sobre a dificuldade que o povo judeu tinha de entender que a salvação, que a eleição saía daquele grupinho de pessoas, se expandia a todos os povos e todas as nações, e não só o povo judeu. Eles tinham muita dificuldade com isso, os apóstolos suaram bastante para pregar o evangelho nesse meio. A particularidade do perfeito sacrifício de Cristo é que esse sacrifício ele foi feito por todos aqueles que foram eleitos por Deus, de todas as línguas, povos, raças, nações, etnias e tudo vai, e por aí vai. A evidência bíblica da redenção particular. O profeta Isaías enfatizou que o servo sofredor viria para justificar a muitos e por causa da transgressão do seu povo. Isaías 53, versículo 8. Eu vou abrir aqui, mas se os irmãos quiserem abrir em casa, pode abrir em casa para a gente não se alongar. Isaías 54, versículo 53, versículo, vou ler aqui no versículo 5 até o versículo 11. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De novo, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É como Paulo disse em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, fazendo referência aí ao cordeiro que era usado para sacrificar antes, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, lembra do está consumado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Falando da ressurreição. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Cristo foi moído por nós, irmãos. O sacrifício dele, sendo perfeito, é mais do que suficiente para nos redimir de todos os nossos pecados, porque todos nós pecamos. Isaías disse, Paulo diz, nenhum de nós é digno de receber qualquer bênção ou dádiva vinda de Deus. Até hoje, o povo judeu tem faz a classificação, né, de Isaías 53, como se o servo sofredor fosse o próprio povo judeu. Eu estava vendo, eu ouço muita coisa na internet, eu fico vendo às vezes algumas interpretações de alguns rabinos sobre algumas passagens da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E eles interpretam o servo sofredor de Isaías 53 como sendo o povo de Israel, como sendo a nação de Israel. O que levanta muitas perguntas, né? Como a nação de Israel foi oprimida e humilhada, foi transpassada, e o sacrifício da nação de Israel é o estopim da salvação nossa, não faz sentido algum. O
servo sofredor é o Senhor, é o Messias, que veio a nós, sendo perfeito, e levou sobre si a paga daquilo que eram os nossos erros, não dele. Ele comprou, voltando para a apostila, ele não comprou todas as pessoas da sua tribo, língua, povo e nação, mas os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. O sangue de Cristo é suficiente para redimir a todos. Mas como nós já lemos, aqueles que foram eleitos de todas as tribos, raças, línguas, nações, etnias e tudo mais, são aqueles que gozarão dessa redenção comprada pelo sangue de Cristo. Objeções à redenção particular. Primeira objeção: a ideia da redenção particular contradiz com o sacrifício de Cristo pelo mundo e por todos. Embora o termo mundo, eu estou na página 42, tá? No tópico B aí. Embora o termo mundo, que é cosmos, possa se referir a toda a criação, a humanidade hostil a Deus, ele também é usado em um sentido mais limitado. Quando, como dizemos, todo mundo gosta de lasanha. Quando a gente fala todo mundo gosta de lasanha, é uma expressão idiomática para dizer que as pessoas gostam de lasanha. Não quer dizer o mundo inteiro. E é nesse sentido que essa palavra mundo é empregada nos textos de João 17,5 e João 14,17. Depois vocês leiam em casa, não vai dar tempo. Passei até da hora. Deus morreu por todos. O sacrifício de Cristo é suficiente para redimir todos. Mas Cristo morreu pelos seus, pelos eleitos de Deus, que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Segunda objeção: a redenção particular desencoraja a evangelização e as missões. De novo, esse ponto aqui a gente vai ver com mais a fundo quando a gente for falar sobre a carta aos Gálatas no nosso estudo das epístolas paulinas. De novo, alguns cristãos achavam que porque haviam sido eleitos não precisavam mais evangelizar, não precisavam se preocupar em certas práticas que eram pecaminosas ou não, porque na cabeça deles era: já que eu fui eleito, a salvação vem de Deus, eu estou liberado para fazer qualquer coisa, não preciso evangelizar, porque se Deus quiser chamar, Deus chama. Não é bem assim, amém? A gente vai ver isso melhor quando a gente estiver falando, aprofundando sobre as cartas de Paulo. Mas, só para a gente não passar batido aqui, o fato de haver eleição, de Deus já ter os seus escolhidos desde a fundação do mundo, não exime a igreja da evangelização. Não tira dos irmãos a obrigatoriedade de mostrar os frutos da sua salvação no seu dia a dia, que é viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Estou correndo aqui porque eu passei mais do que devia. Faltam 15 minutos para o culto. Vamos direto para a conclusão. Isso eu vou ler. Vamos para a aplicação da conclusão. Eu vou ler. Mesmo que seus pecados sejam enormes e muito numerosos, venha a Cristo livremente, pois o sacrifício dele é suficiente para a sua salvação. Anuncie a boa nova da salvação graciosa em Cristo para todo aquele que crê. Seja fiel, obedecendo aos termos da grande comissão, que é o ide e pregar o evangelho de toda criatura. Essa é a grande comissão. A conversão é obra do Espírito. Então, às vezes, aqui o apóstolo vai falar em outra ocasião, que às vezes você vê uma igreja que não é tão cheia, que é pequena, tem poucos membros. A quantidade de membros de uma igreja não diz se aquele pastor ou se aquela pessoa que está dirigindo é mais ou menos de Deus. É Deus o responsável pela conversão e por chamar pessoas para o seu rebanho. Tem muita igreja inchada, lotada, mas cheia de bode, de gente que procura o hedonismo, né? Satisfação pessoal, bens materiais, cura, bênçãos diversas, mas não busca Deus. A salvação vem exclusivamente de Deus e a conversão também. Amém? Somos salvos pela graça de Deus, o que não quer dizer que somos estamos liberados de viver aquilo que as Escrituras dizem que nós temos que viver, de nos portarmos como cristãos, porque, como eu disse antes, eu estou sempre repetindo, porque
A nossa conduta diz se nós somos salvos, se nós somos eleitos ou não. Ela não nos dá o mérito, mas ela nos identifica como salvos ou não. Então, fomos salvos pela graça, mas devemos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Devemos ser luz para o mundo, não tirar das nossas costas a obrigatoriedade de levar a palavra de Deus, mas sabendo que é Deus quem vai converter, não é a palavra que sai da nossa boca. E assim, irmão, nós vamos viver até Cristo nos chamar ou até que Ele venha. Resumo de tudo: somos merecedores de alguma coisa? Não. A salvação ela vem de quem? Exclusivamente de Deus. O sacrifício de Cristo é completo e perfeito. Nada que nós façamos contribui para a nossa salvação. Se nós somos salvos é porque Deus é bom, teve misericórdia de nós. Ponto. Esse é o resumo do estudo de hoje. Amém? Amém. Falta 10 minutinhos aí para o culto. Os irmãos tomarem café ou se prepararem para o nosso culto. Espero não ter corrido demais. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, entregamos a Ti, Pai, aquilo que nós ouvimos. Trabalhe em nosso coração, em nossa mente, para entender os Teus mistérios, Pai. Sabemos que nunca vamos entender tudo. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos aquele ponto que nós não entendemos, mas porque o Senhor é grande demais para a nossa mente limitada. Nós entendemos, Pai, que Teu amor e a Tua graça são infinitos. E a Tua bondade de igual forma, porque pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor nos alcançou e trouxe a nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua salvação. Obrigado, Senhor. Por isso nós cultuamos ao Senhor. Então prepara nosso coração para o culto que nós vamos oferecer a Ti em alguns minutos. Te entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.